Olá, cavalheiros e cavalheiras. Eu nem sei se eu ainda sei fazer isso. Mas eu sou Arthur Matos e eu venho trazer mais um vídeo para esse canal. Depois de muito tempo que eu não posto, não sei quem que vai assistir esse vídeo. Não vamos falar sobre a Lua nem sobre o espaço dessa vez, que eu postei um vídeo completamente aleatório sobre isso. Hoje vamos voltar para o tema saúde, que é o tema central desse canal. E um dos provavelmente vídeos mais importantes que eu vou postar. Por quê? Porque eu vou falar sobre o hábito mais importante. Se tu quer ter uma vida saudável mesmo. Esse vídeo não tem roteiro, tá? Então, eu separei alguns tópicos aqui que eu quero falar com vocês sobre o sono. Sim, sobre o sono. Eu já trouxe vídeos sobre o sono aqui, sobre rotina da manhã, sobre hábitos para a higiene do sono. E então, o que acontece? Nesse tempo que eu fiquei sem postar, eu continuei seguindo esses hábitos. Porém, eu tinha uma limitação que eu trabalhava de noite, né? Eu saía do meu trabalho meia-noite, então foi um pouquinho mais difícil de ajustar todo esse ciclo circadiano, tá? Para quem não sabe, o ciclo circadiano é o ciclo do dia, né? Diano, ciclo do círculo do dia, circadiano, entendeu? Então, o ciclo circadiano não é só sobre o sono, é sobre o horário que o corpo opera, é basicamente o relógio biológico que a gente tem. Mas esse vídeo não é sobre isso, tá? Posso explicar melhor em algum outro vídeo. Mas vamos falar hoje sobre outras coisas sobre o sono. Eu quero falar sobre a importância do sono para vocês. Desculpe um pouco aqui a iluminação que não está muito boa, mas foi o que eu consegui aqui improvisado para trazer esse vídeo. Então, sobre o que eu falei antes, o sono é o hábito mais importante se tu quer ter uma vida saudável. E claro, a gente escuta isso desde criança. A criança tem que dormir cedo, que a gente tem que dormir bem, e tudo mais. Então eu sempre ouvi isso. Mas, como muita gente, eu nunca dei muita bola. E o que acontece? Eu comecei a levar meu sono a sério, tá? Há um tempo atrás. Então dormir todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário. Antes eu tava dormindo todo dia às 9 da noite e acordando às 5 da manhã, tá? Então eu percebi que não fazia muito sentido pra mim, comecei a dormir às 10 e acordar às 6 da manhã. E nisso, para fechar essas 8 horas, né? Comecei a ficar uma hora sem tela antes de dormir, comecei a não ficar na cama na hora de não dormir, não porque eu realmente não fico no meu quarto durante o dia. Então, enfim, fiz todas aquelas coisas que eu falei sobre higiene do sono nos outros vídeos, pegar luz natural e tudo aquilo. E teve dias, cara, que eu acordava pé da vida. E qualquer coisa que todo mundo me falava, eu ficava com raiva. Eu não me sentia bem, eu me sentia mais impulsivo, sabe? Então não seguia outros hábitos direito, pulava o treino, comia alguma porcaria fora da dieta, uh, esse tipo de coisa. E eu pensava, cara, que dia ruim que foi hoje. E então, depois de um tempo que passava do dia, eu falava, cara, por que eu tô desse jeito? Por que eu tô me sentindo tão mal, assim, com tanta raiva, tão estressado? E aí que caía a ficha. Pô, hoje eu dormi uma hora a menos. Pô, ontem eu não fiquei uma hora sem tela, dormi meio mal. Não peguei muito sono profundo. Então, me percebia, comecei a me perceber quando eu não dormia dentro da minha rotina, muito mais irritado, muito mais disperso, não conseguia prestar atenção nas coisas. E isso é uma coisa que a gente não percebe, porque geralmente a gente vive nesse estado e a gente não sabe como é estar fora disso, né? Tem aquela fumaça na mente, sabe? Aquele nevoeiro, é tudo não entende direito. E eu me percebi muito assim, quando eu não dormia bem. Isso aconteceu algumas vezes. E até o pessoal que vive na minha volta percebeu, né? Pô, tu tava irritado ontem. Sim, cara, eu não dormi bem. Eu já avisava a pessoa. Quando eu comecei a perceber isso, eu falava, cara, hoje eu não dormi bem. Se eu falar alguma coisa, se eu, sei lá, não entender, me desculpa. Então eu comecei a ter ciência de que isso estava acontecendo. E a maioria de nós não tem ciência disso até a gente arrumar o nosso sono. Então eu até te convido a pelo menos arrumar o teu sono. Cara, se tu puder, por uma semana no mínimo, tá?
O ideal seria 2 semanas para mais, mas tenta dormir todo dia no mesmo horário e acordar todo dia no mesmo horário, tá? Tenta dormir bem, tenta fazer aquelas coisas da higiene do sono que eu falei no outro vídeo do canal, vai aparecer aqui ou aqui se eu lembrar. Porque isso faz bastante diferença, cara. E isso é uma coisa química, é uma coisa do cérebro. A gente acha que dormir é só, ai, cara, é perda de tempo. Não, cara, não é perda de tempo. Porque se nós humanos, tá, estamos na Terra há 200 mil anos e a gente continuou perpetuando essa parte, esse hábito de dormir, é porque ele tem alguma função muito importante e a gente continua fazendo. Mesmo que isso nos deixe vulnerável. Imagina que a gente está num estado de vulnerabilidade, porque os caçadores-coletores lá, não sei quantos mil anos atrás, estavam... dormiam e qualquer predador podia vir atrás deles, eles estavam vulneráveis e mesmo assim a gente continuou dormindo. Então esse comportamento foi selecionado, né, através da seleção natural. Então a gente continua fazendo, ele tem uma função muito importante. Qual que é essa função, cara? Basicamente, essa função que ele tem é de... O sono tem a função de limpar o nosso cérebro, basicamente. A gente tem uma coisa em volta do nosso cérebro que se chama líquido cefalorraquidiano, tá? É tipo um líquido mesmo, fica em volta do cérebro, assim, o cérebro fica meio que boiando lá dentro da nossa cabeça. E esse líquido, ele também percorre pelo nosso corpo, não que nem sangue, mas temos... Ele primariamente fica na nossa cabeça. E conforme a gente vai passando o dia, a gente vai gastando energia. Essa energia que a gente usa em forma de ATP, adenosina trifosfato, tá? É uma moléculazinha. Então a gente, por exemplo, assim, ó, a gente tem essa molécula adenosina trifosfato. São 3 moléculas de adenosina. Então a gente gasta essa energia, ela vira uma adenosina bifosfato, com 2 adenosinas, e depois ela vira só uma adenosina só, entendeu? E essa adenosina, que é essa energia que a gente gastou, ela vai se acumulando no nosso cérebro, em volta do nosso cérebro, e o sono tem esse efeito reparador de limpar essa adenosina que se acumula durante o dia. Então, quanto mais adenosina tem no teu cérebro, então mais cansado, mais fadigado tu vai se sentir. Vai ter essa pressão, sabe? O teu corpo vai te pressionar. Cara, dorme, porque tu tem que recuperar essa energia. Tu tem que tirar essa energia que tu já usou de volta do teu cérebro. Então, basicamente, esse é como o sono funciona. Esse é o sistema que o sono funciona. E muita gente pode pensar assim, cara, não, mas eu durmo 6 horas e eu me sinto muito bem, eu não preciso dormir mais que isso. É aí que tu se engana, cara. Por quê? Porque foram feitos estudos, tá? Eu lembro de um estudo agora, eu não vou lembrar qual revista, mas se eu achar o artigo, eu deixo linkado aqui pra vocês. Mas basicamente fizeram um estudo que era como? Eles dividiram as pessoas em grupos, por exemplo, pessoas que dormiam 4 horas, 6 horas, 8 horas, e eles aplicaram testes de memória, de cognição para essas pessoas. E antes de mostrar os resultados de como eles se saíram, eles perguntaram para as pessoas: tá, e aí, cara, tu que dormiu 6 horas, quão bem tu acha que tu se saiu no teste? E aí eles notaram uma coisa legal. O pessoal que dormiu menos falou: cara, eu acho que eu não me saí muito bem. Realmente, eu já fiz prova depois de dormir pouco e que realmente não dá muito certo. O pessoal que falou que dormiu 8 horas falou que se saiu bem, que acha que se saiu bem. E o pessoal que dormiu 6 horas falou que se saiu tão bem quanto os que dormiram 8 horas. E aí, ok, eles foram comparar esses testes. E quando eles foram comparar esses testes, o que eles encontraram? Eles encontraram que o pessoal que dormiu 4 horas realmente foi péssimo, não teve como. O pessoal que dormiu 8 horas se saiu melhor, e o pessoal que dormiu 6 horas não se saiu tão bem quanto o que dormiu 8 horas, e esse grupo teve perdas significativas nesses testes. Então, basicamente, quando tu acha que dormindo 6 horas tu opera tão bem quanto quando tu dorme 8, não, cara.
Tu pode pensar isso, tu pode sentir que sim, mas na verdade não, teu cérebro está em déficit, ainda tem adenosina acumulada no teu cérebro e tu não vai conseguir pensar direito, tu vai ter uma perda cognitiva, tu vai ser mais impulsivo e tu vai ter todos esses maus efeitos que eu comentei durante esse vídeo. Então, o sono sim tem uma ação muito importante, ele tem uma importância muito grande na operação do nosso corpo, tá? Tanto porque, se tu quer formar novos hábitos não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, e se tu dormir menos, se tu dormir mal, provavelmente tu vai ter menos motivação, porque o teu cérebro não vai estar operando direito. Se tu quer perder peso, por exemplo, é muito mais fácil num dia que tu dormiu mal, tu se sentir mais impulsivo e não seguir a dieta no outro dia, ou pular o treino no outro dia. Isso já aconteceu muitas vezes comigo mesmo. Para mim, o hábito de treinar ainda não é hábito, na verdade. Para mim, eu ainda tenho que fazer um esforço muito grande, porque não é hábito, se tu tá colocando esforço naquilo, ainda não é um hábito. O hábito é um comportamento automático, que tu nem sente esse esforço, entende? Então, fica muito mais difícil desenvolver qualquer outro hábito se tu não tem o teu sono regulado. Tanto que em terapias, né, terapias, psicólogos, terapeutas, sempre, não vou dizer sempre, não posso generalizar, mas geralmente, quando eles querem te ajudar em qualquer situação, eles primeiro vão tentar arrumar o teu sono. Inclusive, a minha terapeuta, ela falou exatamente isso. Cara, geralmente eu tenho uma dificuldade enorme de fazer meus pacientes arrumarem o sono, fazerem a higiene do sono deles. E tu já fez, então eu tô muito feliz porque eu não vou ter que ter esse trabalho. Então vai ser um pouco mais fácil. Então, cara, se ela falou, ela é formada em psicologia, eu não sou, eu tô fazendo biologia. Sou apenas entusiasta, tô só aqui falando a minha experiência sobre o assunto. Mas, se tu for procurar na internet, muita gente fala a mesma coisa. Então, algum embasamento tem. Esse vídeo já tá com 12 minutos e eu não sei como é que eu consegui falar por 12 minutos seguidos. Mas realmente, o sono é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla de ser uma das coisas mais importantes que tu tem que fazer. Uma das coisas mais importantes que tu tem que arrumar. Tanto quanto a tríade, né? De fazer exercício físico, de dormir bem e de comer bem, o sono, cara, entre essas três, que são as mais importantes, o sono pra mim ainda é a mais importante, tá? Não querendo desmerecer as outras, vou fazer vídeo sobre isso em algum outro momento, provavelmente. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido de ajuda, eu espero que vocês apliquem. Se vocês quiserem um vídeo mais sobre como ajustar o sono, como eu posso fazer para dormir melhor, eu já fiz vídeo sobre isso, como eu falei, vou deixar linkado aqui, ou no comentário fixado, ou na descrição para vocês resolverem esse problema e não ficarem com toda essa adenosina no cérebro de vocês. Falei bastante termo técnico aqui, mas tu não tem que lembrar desses termos técnicos, só tem que pegar a ideia geral para entender por que tudo funciona e como ajustar isso para a tua realidade, ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.